Meus amigos, bem-vindos ao Pipocando. Olha lá, ó quem tá aqui. Ruth, é a senhora. Little Ruth. Todo mundo já se emocionou com alguma cena marcante do cinema, mas hoje a gente vai mostrar aqui alguns dos filmes que fizeram até o elenco chorar. Não choro não, Bruno, tá tudo Sabe bem. por que eu tô chorando, cara? Por quê? Porque o TikTok tá vindo com tudo e o YouTube tá morrendo. Não fala isso. Porra, mas é o que tá acontecendo? Não fala isso. Não, vou botar o cachorro pra trazer umas views. Censura TikTok, gente. Eu vou trazer o cachorro. Que o pra botar- YouTube vai detectar o TikTok e vai limar as nossas visualizações. Achei que o cachorro ia trazer mais visualização pra esse mundo tudo rápido, efêmero. Eu quero ver o cachorro, eu preciso ver bundinha, eu quero ver... Answer me, please. Everything's going to be fine. Just relax. Ó, todo mundo já tá cansado de saber que ET, o extraterrestre, é um daqueles filmes que fazem até os corações mais duros se derreterem como manteiga. Filme novo, né? E um dos momentos é que a prova perfeita disso, esse filme incrível de extraterrestre, é a sequência em que os médicos não conseguem socorrer o ET e todo mundo fica achando que o bichinho morreu de verdade. Mal eles conhecem os Greys. Os Greys que estão aqui entre nós, né? Sim. Aí você fala assim, por que ele não era aquele bicho com os olhão? O bicho do Steven Spielberg é tão bonitinho, não é aquele dos olhão feio? Mas ele tem um zoião feio. Não, ele tem aquele olhão esquisitinho. Eu te mostrei um vídeo agora que Parecido. que explica que, na verdade, aquele olho preto Você puxa e tem um olho bonito. é uma película. Pra filtrar os protetora. raios solares. Exatamente, que no caso dele, do ETzinho, ele não usa. Que negligente com a própria saúde, né? Ele não pensa no longo prazo. Use protetor ocular. Use protetor ocular. É aquele filme. É uma campanha, na Bombou verdade. lá no planeta É uma deles. campanha, na É verdade. o Baz Luhrmann de lá. I kind of feel like it's numbing my lips. Maybe it's just in my mouth. Bom, foi exatamente essa cena que fez a Drew Barrymore chorar de verdade no set. Sinto que na época a atriz tinha apenas 6 anos e ela ficou tão emocionada que ela desabou. 6 anos de idade. Bom, isso aconteceu porque o Spielberg e toda a equipe de produção do filme fez a garota acreditar que o boneco do ET era um alienígena de verdade. Isso é pura maldade do cinema. Tadinho. Já aconteceu outras vezes. E é lógico que a criança de 6 anos vai chorar. Tadinha. Bota um bicho terrível daquele. A Drew gostou tanto do bichinho Muito. que entre as gravações ela ficava conversando com o prop, né? Ou seja, com aquele ET de mentira e até apresentou pros próprios pais dizendo que ele era o seu novo amigo. She introduced E.T. to her mom, and she goes, he doesn't want to talk to you right now, but he's just a little shy. You can't let them leave me alone. Bom, mas quem pensou que só ator mirim se emociona com os personagens, achou errado, porque até alguns verdadeiros veteranos choram, Rolandinho. Ficam comovidos Choram nas durante a gravações. gravação. Sabe por quê? Porque aumentou o cachê. O cara ligou lá, aumentou o cachê, ele ficou sabendo que ele vai ganhar muito bem, ele chora de emoção. Nunca aconteceu comigo, mas... falar Deve que é ser muito incrível. emocionante, é. It must be wonderful. Bom, a prova disso é o próprio Benedict Cumberbatch, que ficou tão emocionado com a história do Alan Turing que não conseguiu segurar as lágrimas nos últimos dias de gravação do filme. Puto, o Alan Turing é o cara que fez os primeiros computadores, né? Isso, Matemático. de pistão, E aí é a muito louco. história é que ele era um cara gay e a homossexualidade era crime no Reino Unido. Ele sofreu uma castração química e morreu Nossa, por causa não, do isso procedimento. isso é muito pesado, cara. Segundo o próprio Cumberbatch, nas filmagens da cena final, ele tava tão indignado e triste com a injustiça que foi sofrida aí pelo personagem histórico que ele não conseguiu parar de chorar. The first 3 takes were sort of effortlessly emotional and I couldn't stop crying. O Turing ele é uma figura pouco conhecida, né? E nunca teve um reconhecimento, né? Então o ator ele ficou comovido com isso, né? De tipo, pô, o cara morreu sem ter reconhecimento, sofreu pra caramba. E ele não ficou só comovido, falam que ele ficou revoltado. Tipo, ele teve Removido. contato com a história e ficou... Removido chama. É comovido com revoltado. Boa. Ou covoltado. Não, covolvido. Não, Revolvido. revolvido ou covoltado. É. Covoltado. Why on earth doesn't everybody know this story? Why don't people know about this man? Why is he not on the front cover of textbooks, not just science books, but history books? Outro veterano que não deu conta de engolir o choro foi o Tom Hanks, quando o diretor de Captain Phillips resolveu ensaiar ali uma ceninha extra. Ele chorou por quê? Porque o navio tava sendo atacado por piratas? É uma história, acho que comovente, Bruno. Eu fiquei totalmente tocado nesse filme. Bloody pirates!
Só pra contextualizar, o filme acompanha o caso real do capitão Richard Phillips, que foi feito de refém depois que o navio cargueiro dele foi invadido por piratas da Somália. Não é igual o pirata do Caribe, todo bonito, que ele vem com um monte de miçanga pendurada, não. Os piratas da Somália, eles vêm e matam você, né, com faca, com 3/8. Não, na verdade não são os piratas da Somália. Os piratas não são daquela forma, né? Os piratas da vida real. Não, acho que os do Caribe são, não é? Não, os piratas modernos, se existe um pirata, ele vai vir com armas e vai roubar a sua embarcação, é isso. Take what you can. Give nothing back. E é o amor do papai também, né? Pelo amor de Deus. Fica aqui, ó. Você tem seu lugar aqui. Aqui, isso. Gostou? Já dá o joinha, porque, Já né? dá o joinha. Pô, isso aqui tudo é pra você ficar feliz. Pra você não ficar Tô pensando em você. Pra você não ficar no TikTok, pra você ficar feliz. Ó, tó. Nossa, isso é bom, hein? Não fique no TikTok, fique feliz. Okay. Okay. Go. Acontece que depois de semanas gravando... Não, ela tá de boa, já viu que não tem mais. Eu tô segurando, não vai te beijar. Ela vai, com certeza. Não vai, ela queria, mas ela não vai. Psst, para de beijar o rolo, vai. Acontece que depois de semanas gravando, o diretor ele ficou curioso, né, pra saber como que tinha rolado os primeiros socorros de navio verdadeiros. E aí ele botou a equipe pra simular o que tinha acontecido. Mais em um dos takes, o Tom Hanks ele começou a chorar de verdade, como se ele estivesse tendo uma crise de estresse pós-traumático, tipo o Capitão Philip de verdade, né? E esse negócio de atuação é muito profundo, né? Já teve outros casos que o ator realmente entra, assim, no personagem. Eu fiz mesmo um curso de teatro. Cara, que você entrava no personagem, você começava a chorar, e aí você não conseguia sair do personagem, é um negócio tipo profundo. Às vezes eu choro sem teatro, cara. No banho. Por isso, não importa o quanto eu apanhe, eu sempre me levanto. O Tom revelou nunca ter vivido algo assim antes e que o cansaço das filmagens, a gentileza dos colegas de set e a proximidade com o personagem deixaram ele muito comovido. Look at me, sure. Look at me, sure. I'm the captain now. Por outro lado, galera, alguns atores acabam se emocionando não por causa dos seus próprios personagens, mas sim por conta dos personagens dos colegas de elenco. Foi o que rolou com o Oliver Phelps, que chorou de verdade quando ele foi gravar a cena do George Weasley descobrindo que o Fred, o seu irmão gêmeo, tinha morrido em As Relíquias da Morte Parte 2. O momento foi tão comovente que o ator ficou imaginando que o irmão tava morto, mesmo quando na realidade o James Phelps tava só tirando um ronco entre os takes. Cara, eu tô falando, os atores entram de cabeça no personagem. Yeah, it was really hard work for me because I pretty much just had to lay there. I was so in character, in fact, I fell asleep and woke up on my own on the stage while everyone went to lunch. Independente disso, o fato é que o filme teve um clima de despedida exatamente por marcar o fim da saga Harry Potter, o que por si só já deixou todo o elenco muito emotivo. Bom, tanto que segundo o produtor, o David Heyman, diferente dos outros filmes, né, esse aí desde o início da filmagem, a equipe de produção já sabia que não voltaria a fazer parte mais desse universo. Não ia se encontrar mais também. Lindo e maravilhoso. Viveram anos que é do juntos. Frila Fixo. Um a um, os atores foram dizendo adeus aos seus colegas a cada dia de gravação que foi passando, né? Porque... abrindo as suas meias. Porque no filme, gente, às vezes você vai ter cena com gente que já não vai aparecer mais. Foi assim com a Helena Bonham Carter, com Alan Rickman e vários outros. That is Robbie Coltrane, finest gamekeeper in Hogwarts, last day on Harry Potter. E quando o diretor gritou corta, logo depois do Daniel ter gravado a cena final com a Emily e com o Rupert, todo mundo caiu no choro e se abraçou, curtindo os últimos momentos no set. What is the big deal about being on television? Those pills you're taking to kill you before you ever get on, for Christ's sake. Às vezes não são os atores que se emocionam com algum personagem ou cena, mas sim o pessoal da própria equipe de produção, como rolou em Requiem para um Sonho. Acontece que o diretor Aronofsky estava lá acompanhando a gravação do monólogo da Sarah e tudo saía perfeitamente até certo ponto. Pra quem nunca viu esse filme, esse é um momento super tocante, já que a personagem revela o quanto ela se sente solitária e como o sonho dela em aparecer na TV pode mudar isso. Soon, millions of people will see me and they'll all like me. Mas o diretor parou tudo quando percebeu no meio da filmagem que o enquadramento deu uma afastadinha no rosto da atriz, então ele resolveu tirar satisfação com o operador de câmera. Tipo, cara, eu acho que tá meio longe. Você tá bem, cara? Tá se mexendo. Oh. E quando o Aronofsky chegou pra falar com o diretor de fotografia, que é parceiro de longa data dele, ele percebeu que o coitado tava se emocionando com a cena e deixou a câmera escorregar, assim, e perdeu o controle. I'm lonely. I'm old.
No fim das contas, o cineasta ficou tão comovido com a reação genuína do colega que acabou decidindo incluir esse take meio torto na versão final do drama. Cara, esse filme, putz, ele é muito legal. O Aronofsky fez quando ele era muito novo e é um... E virou um marco, né? You got friends, Ma? It's not the same. They don't need me. Um caso parecido que também emocionou o pessoal atrás das câmeras, mas que não chegou a interferir na filmagem de uma cena, aconteceu no set de Sempre ao Seu Lado. Vamos combinar que é a história de um doguinho que fica lá sentadinho com um bom garoto esperando o dono voltar por anos, já mata qualquer pessoa. Você tá louco, velho. Segundo Mark Harden, né, que foi o cara que treinou os cachorros do filme, ninguém nos bastidores conseguiu segurar o choro nas filmagens de uma das cenas finais desse longa-metragem. A gente tá falando aqui daquele momento maravilhoso em que a personagem da Joan Allen reencontra o Hashi, velhinho, 10 anos depois, esperando pelo falecido dono na mesma estação. 10 anos depois. Eu quero saber fidelidade, que petisco é esse que ele dava. Numa época que as pessoas não são fiéis nem por uma semana. Ano da Copa do Mundo, a era da tecnologia. Se a cena já é comovente pro público, a equipe de produção deve ter ficado assim com o coração em pedaços em ter que ver essa cena sendo filmada de novo, de novo, de novo. Inclusive lá no Japão tem uma estátua do Hashi na estação. Ah, cara, é verdade, né? Tem uma estação ele. que tem a estátua do cachorro. Por isso que eu disse, é uma história que tem a ver com fidelidade, com lealdade. Então pra eles é legal mesmo, é um símbolo. Bom, além do doguinho companheiro, os momentos finais de um ser humano sintético, também conhecido como replicante, emocionaram toda uma equipe de produção. Cara, o Blade Runner, cara, o primeiro, né, ele era muito emocionante, assim, cara, ele teve uma carga, assim, bem forte. Se você hoje assistir com um olhar, né... Na época. Não. O binóculo do tempo. Você vai ver que ele, porra, ele é muito legal. Ele fala sobre uma coisa muito mais profunda do que simplesmente uma guerra entre replicantes humanos. Apesar de até hoje não se saber ao certo como isso aconteceu, a comoção rolou graças ao retoque que o Rutger Hauer fez do monólogo final do Roy em Blade Runner. Isso porque o ator sentiu que o texto original estava bem mecânico, né, e longo demais para um replicante rebelde que só tinha mais alguns instantes de vida. E no final das contas, com uma performance arrasadora e um monólogo simples, mas bem poético, o Hauer deixou a equipe do set ali em lágrimas nos olhos, com uma profunda crise existencial com a entrega que ele teve ali naquela cena. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Sink into the floor. Wait. Sink. Bom, a gente falou aqui de filmes até agora que fizeram o elenco e até a equipe do set chorar, mas nenhuma dessas deu conta de quebrar o diretor, como Corra fez com Jordan Peele. Bom, quem ainda não viu, né, o Corra, pode ter certeza que esse é talvez um dos melhores filmes de suspense aí das últimas décadas e estabeleceu o Jordan Peele como um dos maiores cineastas da sua geração. Bom, mas voltando ao assunto, o diretor contou que enquanto escrevia o roteiro, teve uma cena que deixou ele tão vulnerável a ponto de cair no choro. Ele tava falando do momento em que o protagonista é hipnotizado pela sogra maluca e cai pela primeira vez no sunken place, né, ou lugar afundado, numa tradução mais literal. Essa cena é insana. Now you're in the sunken place. O Jordan ainda revelou ter chorado o resto do dia inteiro, sendo algo um tanto quanto catártico, que ele descrevia como uma experiência divertida. Sem falar que a atuação do Daniel deixou a cena ainda muito mais impactante, conseguindo fazer o público sentir na pele a importância de um homem negro dentro desse sistema racista. É um filme que trata de assuntos, assim, muito complexos, mas muito divertido de assistir. E o Jordan Peele consegue isso. O filme ele teve um baita impacto na comunidade preta, até porque o próprio Jordan Peele confirmou como essa cena simboliza aí o grito negro silenciado pelo sistema. Pedrada, hein? Pô, todo o filme do Jordan Peele, apesar de ser de suspense, de terror, né, tem essa pegada de crítica social. Questionamento. E é louco que o Nope também, mano, tem uma pegada de crítica social bem louca. How do you feel now? Manda beijo pra todo mundo. Tia, solta o conteúdo e vem pro YouTube. Comenta aqui se você acha essa cachorra feia bonita, porque ela é minha namorada. Estão falando que... Por que eu não pago um dentista pra minha namorada? E boto, né, e arrumo os dentes dela pra ela ficar linda. Eu acho minha namorada linda assim. Justo.